Muito bem, galera. Estamos de volta, né? Aqui quem fala é o professor Edson Moraes. Hoje nós vamos falar dentro de matemática básica, para você, aluno do fundamental, aluno do ensino médio, que está revisitando, né, esses assuntos, sobre potenciação, sobre suas propriedades, casos de aplicação, tá? E em seguida, numa aula futura, nós faremos algumas resoluções, tá bom? Fica aqui comigo. Vamos lá. O que nós sabemos, né, de definição da potenciação? Ora, a potenciação ela passou a surgir quando se percebe o fato de que uma multiplicação com uma base repetente, ou seja, uma multiplicação em que o fator, em que a base é sempre a mesma. Portanto, eu posso escrever de uma forma especial. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha para a gente ver como seria, tá? Olha, então a definição é todo número real, né, em que n é um número natural, chama-se, portanto, potência de base A e de expoente inteiro n, tá? Lembrando que pode ser a elevado a n ou a elevado a menos n, se é inteiro, né? Pode ser positivo ou negativo, tá bom? Ó, se n for zero, por definição, a gente poderia fazer depois um vídeo só mostrando isso, né? Como é que toda base elevada a zero tem como resultado expoente 1, tá bom? Se o n for 1, a elevado a 1 é ele mesmo como resultado. Isso é muito fácil, né? Agora, para todo e qualquer n maior ou igual a 2, segue, né, esta expressão, a elevado a n, onde esse a, que é a base, vai se repetir n vezes, n fatores, tá bom? E se a for diferente de zero, vai acontecer o seguinte fato, tá? Quando o expoente é inteiro e negativo. A elevado a menos n, o que é que eu vou ter? Esse menos, se eu trocar o sinal do expoente, basta invertermos, né, as posições da base. Ou seja, aqui você não vê, mas A está sobre 1, né? Sendo 1 elemento neutro da multiplicação. Portanto, vai ficar 1 sobre A. Tudo isso elevado a n. Tá bom? Como 1 elevado a n é 1, 1 elevado a qualquer inteiro é 1, né? Então, A elevado a n vem aqui para baixo. Tá bom? É muito simples. Lembra, quando o expoente é negativo, basta você inverter o sinal e, consequentemente, inverter de posições o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Tá bom? Vamos em frente. Olha aí, inúmeros exemplos, tá? 2 elevado a zero é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é o fator 2 3 vezes, tá? Tem muito aluno que confunde, pelo amor de Deus, 2 a terceira não é 2 vezes 3, é o 2 se repetindo 3 vezes, tá? Dentro de um produto. Portanto, 8, né? 2 a quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Se essa base for negativa, olha que interessante. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado, né, é sempre você repetir o sinal da base. Se é negativo, você repete negativo. Se for positivo, você vai repetir o sinal positivo, tá? Agora, se o expoente for par, o resultado sempre só vai dar positivo, tá bom? Menos 2 a quarta. Vamos fazer a prova real? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, né? Menos com menos é mais com menos é menos, e menos com menos é mais. É muito simples, né? Agora, quando não houver o parênteses, né? Lembre que o parênteses é um operador muito importante, né, dentro das expressões. Menos 2 ao cubo, sabe o que isso quer dizer? Que só o fator, só a base 2 está ao cubo, o negativo não. Então, o negativo repete lá no final da resposta, 2 a terceira é 8. Menos 2 a quarta vai dar menos 16, tá bom? Então, muito cuidado. Quando tem parênteses, todo mundo que está lá dentro está elevado à potência. Quando não tem parênteses, só a base está elevada à potência, tá bom? Por fim, expoente, né, inteiro e negativo, 2 a menos 3, lembra? Inverte a fração, o expoente vai ficar positivo. 1 meio ao quadrado, é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 1 oitavo. 2 terços elevado a menos 2, muito fácil. Inverte a fração, fica 3 sobre 2, troca de sinal do expoente, fica 2 positivo. 2 a terceira é 9, 2 ao quadrado é 4. Tranquilão, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar de algumas propriedades. As propriedades surgem para resolver muitos dos nossos problemas, sabe? Resolver mesmo. Então, por exemplo, a primeira propriedade diz assim, olha, quem não já ouviu falar, quem não já usou isso, né? Multiplicação ou produto de potências de mesma base. Então, repete-se a base e soma-se os expoentes, tá? Então, m mais n, você soma lá no expoente, tá bom? Quando houver uma divisão, você vai fazer a operação oposta ao que você fez na multiplicação. Se na multiplicação você somou os expoentes, na divisão você vai subtrair os expoentes, tá? Lembrando que essa base tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Então,
Na multiplicação, soma os expoentes. Na divisão, subtrai os expoentes. Tá bom? Vamos em frente. Um terceiro caso, chamado, né, de potência de potência. Por exemplo, A elevado a m vezes B elevado a n. Dá para você perceber que todas as duas potências têm o mesmo expoente? Então eu posso dizer muito bem que A vezes B é um fator só que está elevado a m. Tá bom? Quarta propriedade. Quando a gente diz que temos uma divisão, né, de potências de bases diferentes e em contrapartida de expoentes iguais, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar essa divisão para dentro do parênteses e vou dizer que essa divisão tem sempre o mesmo expoente. Lembrando que esse denominador B não pode ser zero, tá? Primeiro mandamento da matemática, nunca dividirás por zero, tá bom? Ok? Então, quinto caso, potência cuja base é uma potência. O que é que nós podemos concluir? Bom, o que é que nós vamos fazer? É a famosa potência de potência, né? Então, você vai repetir a base e você vai multiplicar os expoentes. Então, repete o A e multiplica o M pelo N. Tá bom? É muito simples. Vamos pegar aqui uns exemplos bem bacanas. 2 à terceira vezes 2 à quinta, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 8. 2 elevado a 8, 256, tá? Vai ter questão que você vai precisar responder, vai ter questão que você vai deixar apenas no formato de potência. 2 à quinta dividido por 2 à terceira. Divisão de potência de mesma base. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Portanto, 2 ao quadrado, 4, né? Agora eu tenho uma multiplicação de duas potências que os expoentes são iguais. O que é que eu vou fazer? Vou colocar e jogar o produto para dentro do parênteses e dizer, ora, esse produto todo tem o mesmo expoente. Tá bom? Que é o 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Você deve estar se perguntando, funciona mesmo, hein, essas propriedades? Faz o exemplo. Veja aí. Quanto é 2 à terceira? É 8, né? Quanto é 2 elevado a 5? 32, né? Faz a continha aí. 8 vezes 32, para ver se é 256. Tá bom? Faz aqui separado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9 dá 36? Confere, né? Tá bom? Agora eu tenho uma divisão de duas potências em que as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Como é que a gente faz? Joga a multiplicação para dentro em um só parênteses, porque ambos têm o mesmo expoente, tá? Então, 10 dividido por 5, 2. 2 ao quadrado, 4. Tranquilo, né? E agora eu tenho uma potência de potência. Repete a base 2. 3 vezes 2 é 6. 2 elevado a 6, 64. Tá bom? Eu quero te chamar a atenção para um ponto. Eu acredito que eu não coloquei no slide. Eu vou, inclusive, até anotar aqui para a gente. Preste bem atenção. Uma coisa é a potência de potência quando tem parênteses. Outra coisa quando não tem parênteses, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer mesmo aqui com o mouse. Você é capaz de me responder quanto dá 2 elevado a 2 elevado a 2? Não tem parênteses. E aí? Quando você pegar questões desse tipo, tá? Questões típicas, né, de Olimpíadas, você tem que resolver essa potência de cima para baixo, tá bom? Tem que resolver ela de cima para baixo. Então, primeira coisa, 2 ao quadrado. Isso dá quanto? 4, né? Então, meu resultado fica 2 elevado ainda a 4. Tá certo? E quanto é 2 elevado a 4? 16. Tá bom? Muito cuidado. Uma questão dessa daí você não resolveria como você resolveu, né, a potência de potência com os parênteses, tá bom? Não tem como. Aqui, coincidentemente, 2 vezes 2 ia dar o 4, mas se você basta trocar qualquer um desses termos por 3, por 4, você já vai ver que não vai dar. Tranquilo? Fique ligado. Vamos em frente. Opa! Interessante a gente apagar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Apagar toda a tinta. Isso. Nota importante. Olha aí, o material contemplou o que eu havia falado, né? Ó, 2 ao cubo, tudo isso ao quadrado é diferente de 2 ao cubo ao quadrado, tá? Pois isso daqui vai dar 2 à sexta, né? Você vai repetir a base, vai multiplicar. E ó, 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Então você resolve primeiro de cima para baixo. Quanto é 3 ao quadrado? 9, né, galera? Então, 2 elevado à nona, 512. E 2 elevado à sexta, 64. Então, muita atenção nisso, tá bom? Muito bem. Essas eram nossas explicações sobre potenciação. Muito obrigado.
né? Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho para receber as notificações. Aguarde a nossa próxima aula sobre resolução de questões. Valeu!